No meio da minha campanha, teve um dia em que eu fui visitar o presidente Lula, nosso preso político. A minha visita calhou, né, de ser no mesmo dia em que a presidenta Dilma Rousseff também ia visitá-lo. Em geral, 2 pessoas o visitavam nas quintas-feiras e quando eu fui chamada, ela também foi chamada. Não sei se isso foi organizado dessa maneira ou se foi uma coincidência. Era tão pouco tempo também que a gente não tinha porque a gente conversou com ele, eu conversei com ele as minhas urgências, eu imagino que ela também tenha conversado as dela. Ela ficou a primeira hora com ele, depois primeira meia hora, depois a segunda meia hora fui eu que fiquei com ele, mas teve uns 15 minutos que nós ocupamos juntas e que, enfim, foi um tempo em que deu pra gente conversar um pouco também. Nesse momento foi muito importante para mim, porque quando eu cheguei, ela já estava lá e os 2 estavam muito emocionados. Ele estava assim com os olhos bem marejados e ela também estava com um semblante de quem tivesse derramado lágrimas. E eu sou muito chorona, então para mim isso não tem nada demais, mas afinal de contas ali naquele momento eu me reconheci num outro lugar. Eu me vi na minha insignificância, no meu nada. Isso foi muito bonito, foi muito bom. Foram muito amorosos, ainda se abraçaram muito na minha frente, foram muito generosos comigo, ambos, dando sugestões e dicas, enfim, do que fazer na minha campanha política. Riram muito, foram muito amorosos. O Lula tem isso, né? O Lula é essa pessoa que sempre é um forte, ele é um sertanejo. Como dizia o Euclides da Cunha, o sertanejo é um forte, ele é um forte. Então, ele é que está preso, mas você chega lá e ele te consola, e ele te protege, e ele te ajuda. Grandeza espiritual, essa é uma característica desse homem. Eu não o conheci mais cedo. Do ponto da vida em que eu o conheço, ele sempre foi, para mim, uma pessoa muito digna, uma pessoa com uma força espiritual impressionante, com uma sabedoria e com uma decência impressionante. Então, tudo aquilo que a gente fantasia sobre Lula, ou que se vende aí no imaginário popular sobre daqueles que não gostam de Lula, de fato ele é uma pessoa que você o conhece, você gosta dele, até porque ele é uma pessoa muito generosa, muito simpática e muito atenta, muito cuidadosa com você. Então, você se sente acolhido. Eu vi um presidente como ele, um político como ele, um estadista, uma pessoa gigantesca como é Lula para o mundo, não só para o Brasil. Para o Brasil ele é gigantesco, mas ele tem um tamanho imenso além do mundo. Ele é além do mundo. E vivendo ali aquela prisão ignominiosa, né, essa prisão aviltante, com toda a dignidade que aquela prisão não tem, ele está vivendo a prisão de uma maneira digna, com a dignidade que aquela prisão política, voltada a interesses que se tornam cada vez mais evidentes, não tem. Então, o juiz que o prendeu se tornou ministro da Justiça. Acho que basta esse sujeito e esse predicado para a gente entender o que está em jogo no Brasil contemporâneo também. Bom, e Lula preso tentando, na sua crença, né, provar sua inocência, ao mesmo tempo sustentar o valor das instituições, que esses outros personagens citados não sustentam. Quer dizer, quem o prendeu, quem o mantém preso, não sustentam a dignidade das instituições, mas ele preso tenta manter, porque ele podia simplesmente ter fugido disso, escapado disso. Poderes para isso ele tem. Afinal de contas, há uma rede internacional preocupadíssima com a situação dele, e mesmo antes, se ele fosse simplesmente um covarde, ele teria fugido. Mas ele não é. E quando a Dilma saiu, ele estava muito alegre com a visita dela, e ele fala assim para mim: Márcia, você não vai acreditar, a Dilma chorou. Riu pra caramba, riu muito emocionado ainda, né? Mas como quem diz,
essa mulher tão dura, né? Essa mulher tão firme, essa mulher que passou por tanta coisa, essa mulher que foi torturada, essa mulher que se segurou nesse lugar, né? Se tornou essa pessoa sempre muito firme, né? E de repente ela amoleceu, né? Ela chorou. E eu nem acho isso da Dilma. A Dilma que eu conheço também é super afetuosa, amorosa, brincalhona. Mas ela também, no imaginário popular, ela foi construída como essa pessoa dura, né? Sem dúvida, ela é uma pessoa muito forte. Mas tem esse outro lado também, muito amoroso. Mas o Lula tem esse lado muito forte também, só que ele tem um lado muito maternal. Então ele é muito acolhedor, muito generoso, muito cuidadoso. E eu, nas várias vezes que eu conversei com ele, assim que eu tive a oportunidade de ter mais tempo com ele e tal, várias vezes eu falei para ele, Lula, nós precisamos muito das mulheres no governo, nós precisamos que as mulheres façam parte da política, nós precisamos de um Brasil mais feminista, mais aberto às mulheres, com mais participação das mulheres, porque as mulheres estão aí segurando o mundo nas costas. Isso precisa ser politizado, essa força, essa energia, essa capacidade, essa luz das mulheres, essa luz feminina, da capacidade de luta, do cuidado, da atenção, da democracia, da decência, do olhar para o outro, tudo isso a gente precisa disso para a política. E, claro, né, gente, é óbvio que eu não estou falando das mulheres fascistas que estão por aí defendendo coisas bizarras. Não, eu não estou falando de uma mulher essencial, eu estou falando realmente desse contingente imenso de pessoas que poderia fazer muito mais pela política, pela vida em comum, pela vida da sociedade, e que, no entanto, estão separadas do espaço político por mil motivos, enfim, que agora não vem ao caso a gente analisar. Mas eu lembro de ter falado isso para ele e ele ter, então, nesse dia em específico, insistido, pois é, mas então você veja, você que é a mulher, a única mulher lá naquela disputa, você com aquele bando de políticos que são os velhacos, que são acostumados aos piores jogos, e você é a diferença. E aí foi engraçado, porque quando ele falou você é a diferença, ele começou a me mostrar como que eu tinha que falar para mostrar que eu era a diferença. E eu, olhando para Lula, o que ele ia me dizendo, ia me fazendo ver que ele era muito mais uma mulher, nesse sentido de ser uma figura com um coração de mãe muito maior do que eu era capaz de ser, num certo sentido. Eu sou muito desconstruída, né? Sou muito feminista para me relacionar tranquilamente com esse tipo de terminologia. Eu não consigo falar assim, coração de mãe, sem fazer 15 mil análises do que pode significar um órgão como coração ligado à maternidade. Mas ele falava com tanta tranquilidade, ele dizia que ele tinha governado com o coração de mãe, que ele aprendeu isso com a mãe dele. Aí ele contou mais um pedaço da história da mãe dele, ele sempre fala muito da mãe dele. E ele é muito ligado até hoje, curioso isso, né? A mãe dele já morreu há muitos anos, ele ainda é muito ligado a essa imago, né? Essa imagem da mãe. E ele, então, ficou ali tentando mostrar o que significava ser uma mulher guerreira no Brasil contemporâneo e ter capacidade de mudar e de transformar o nosso cenário a partir desse impulso ético, natural, transcendental, que é a condição dessa mulher guerreira contemporânea. Ele via a mãe dele dessa maneira, ele vê que ele introjetou também essa perspectiva e aí ficou contando, claro, de todos os zilhões de programas que o PT lançou, sobretudo os dois mais fundamentais, mais conhecidos, que são o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, cujos valores, cujas chaves, enfim, eram entregues às mães de família, né? Essas mulheres que muitas vezes são chefes de família, nesse sentido técnico, pessoas responsáveis pela economia familiar, as pessoas, enfim, que são arrimo de família, que são as guardiãs da família, que seguram a onda econômica, política e social e psicológica do cotidiano ali dos seus. Então, isso foi uma coisa muito bonita que me marcou muito. Eu fiquei pensando se nós mulheres brasileiras temos como. Não duvido que a gente tenha capacidade, mas se nós temos como.
Esses momentos com o Lula e com as mulheres que votam em Lula e com as mulheres pobres e com as mulheres das periferias e as mulheres muito pobres, as mulheres das mais diversas idades, sobretudo as mulheres muito pobres, eu reavaliei todo o meu feminismo.